Fala pessoal, o card do UFC 305 acabou de acabar nesse minuto. Eu vim aqui falar pra vocês o que eu achei do evento e óbvio, vamos falar bastante do Carlos Prates. Primeiro cara que nocauteou o Li Jingliang. E esse cara tá num outro nível de trocação, vai dar muito bom pra gente. Fala pessoal, vou começar no card preliminar lá atrás. O Herbert Burns de novo, parece que sentiu uma lesão que ele tem já, né? Ele se machucou em 2020 e ficou 2 anos fora. Agora em 2024 ele lutou, essa foi a segunda luta dele. De 2020, quando ele machucou, depois de 2024 e agora ele tá com 4 derrotas seguidas. Não sei se a gente vê ele de volta no UFC. Teve a luta da Luana Santos, que foi ok. Teve a luta do Carcassinha, que também teve uma lesão na perna ali. A gente não sabe se quebrou ainda, mas ele fez o suficiente. Terceiro round, usou bastante QI de luta ali, conseguiu botar pro chão, pegou as costas, acabou por cima, o suficiente para ganhar a luta tranquilo. Teve o irmão do Johnny Walker também finalizando no primeiro round. E aí a gente entra no card principal. Meus amigos, vamos falar de Carlos Prates. Era nosso aniversário, né? Meu aniversário também, dia 17 de agosto. Aniversário dele, dia 17 de agosto. E que presente que ele se deu, né? Que é um absurdo o QI de luta que ele tem. E foi uma luta dura, porque o Lee conectou bons golpes também. Mas parece que o Prates estava... Parece um sniper, né? Fica esperando a hora certa ali. Genial. Eu não sei por que tem um monte na própria luta do Carcassinha. A gente tava falando agora há pouco. Se o cara dá 2 passos pra trás e faz pra ele levantar e ele não consegue levantar, gente, a luta acaba. Eu não sei qual é a dificuldade dos caras entender isso. O Carlos Prates fez isso com genialidade. Deu um knockdown no Lee, deu 2 passos pra trás e falou, levanta. Bicho, se o cara não levanta, a luta acaba. É simples assim e ninguém faz isso. Não sei se ninguém lembra. Na hora rola empolgação, quer bater, quer cair, não sei o quê. Mas eu não sei porquê, foi fácil. Aí o cara levanta, tá bambeando ainda, faz o cara andar pra trás e vai só dando golpe colocado. Sensacional, Carlos Prates, sensacional. O futuro desse cara é brilhante, brilhante no UFC. Vamos torcer para que a trajetória dele seja boa, com bons casamentos de lutas também, pra gente poder ver esse cara crescer. Ele provavelmente deve entrar no ranking aí no top 15, e já a próxima luta já pega um cara ranqueado. Esperar pra ver, se quer lutar mais uma vez ainda em dezembro esse ano, tá bem, tá inteirão, e é isso que a gente quer ver. Um cara com QI de luta, todo mundo muito feliz, todo mundo muito empolgado, o nosso fumante preferido lá. E, gente, se um dia acontecer alguma coisa, a gente viu hoje, o gás do cara tá em dia, então, ó, pega leve com o negócio do cigarro, porque é complicado, né? Aí vamos continuando. Eu não sei muito bem o que vocês acharam da luta dos pesos pesados, do Taito Iwasa e do Jairzinho. A única surpresa que eu tive foi do juiz que deu 3 rounds pro Taito Iwasa. Inclusive uma notícia inédita. De repente não é inédita, mas eu não me lembro disso ter acontecido antes. Tiraram o cara, esse juiz aí que deu os 3 rounds pro Tuivasa, tiraram ele, pediram para ele se retirar e ir embora para casa ali no meio do evento. Não me recordo de ter ouvido que isso aconteceu em nenhum outro evento. Bom, tomara que aconteça mais vezes, porque tem muita gente que merece. Acho que a zebra da noite vai ficar por conta do Dan Hooker e do Matheus Gamrot. Eu no podcast falei várias vezes, eu falei, porra, deram um presente pro Gamrot, né? Porque na minha cabeça e do que eu lembrava era uma luta que não era nem competitiva. E o Dan Hooker surpreendeu, não só com aquele monte de tatuagem horrorosa que ele tá se pondo no corpo. Cada vez que esse cara aparece pra lutar, ele tem umas tatuagens pior no corpo. E o bicho parece que tava maluco ali, foi pra cima mesmo, não tava nem aí, e acabou arrancando uma vitória, acho que a maior zebra da noite, talvez, e mantendo ali o time do Adesanya. A gente já sabe o resultado, né, mas mantendo ali o time do Adesanya com aquela esperança. Eu ainda falei, pô, depois de todo aquele estresse na coletiva, né, o Adesanya visivelmente emocionado, isso deve dar um boom de confiança pro cara, né? Os caras falam, caramba, olha que luta, o cara zebraça. Acho que o Dan Hooker era o número 11, o Gamrot top 5, e pro Dan Hooker sair com a vitória, isso daí deve elevar a moral do time inteiro. Próxima luta entre o Kai Kara France, e vocês viram o que ele fez com o Erceg, né? Todo mundo bancando que o Erceg ia ganhar, porra, por causa da luta que ele fez com o Pantoja. Um cara muito técnico, muito bom de trocação, combinações assim maravilhosas.
E 12ª ou 13ª vitória do Kaká França no primeiro round, eles falaram na transmissão. O bicho é perigoso, parece uma criança, mas o moleque bate forte, cara, é impressionante. Impressionante. Provavelmente a gente vai ver esse cara lutando com o Pantoja logo, vai cair na reta aí. Eu não tenho certeza se o Parrumpa chegou a falar no podcast que provavelmente um dos desafiantes ao cinturão deve sair dessa luta do Erceg com o Kaká, então a gente provavelmente vai ver o Kaká França lutando com o Pantoja no futuro bem próximo aí. E aí a luta principal, né? Eu confesso que eu tava jurando que o Adesanya ia ganhar, porque, gente, eu não consigo entender como que ninguém consegue... É que, de repente, é tão mais difícil desvendar um estilo igual do Duplessis, por exemplo, né? Que é um estilo muito feio de lutar. Eu não me conformo que esse cara é campeão e que acabou de defender o cinturão contra o Adesanya. Eu não sou um dos maiores fãs do Adesanya, mas... Porra, o Duplessis não dá, né, cara? O Duplessis não dá. Precisa tirar esse cara de lá. Eu tinha quase certeza que o Adesanya ia conseguir. Não conseguiu. Aqueles golpes esquisitos, correndo, soltando os braços pra frente e acertava o Adesanya. Eu não sei o que o envolvimento emocional teve parte nisso, porque o Adesanya estava extremamente desequilibrado. Ele já mostrou isso antes, né? Eu falei... Tem uns podcasts aqui que eu fiz acho que com o Fabiano Busquei, o tradutor do UFC... Nas semanas que antecederam a primeira luta entre o Poatan e o Adesanya, eu tava lá em Nova York e a gente ouvia uns bochichos assim, que o Adesanya tava extremamente desconfortável e desequilibrado, dando piti pra lá, piti pra cá. Se o Poatan entrava numa sala, ele saía batendo porta, uns negócios assim. Então eu consigo imaginar ele mais ou menos no mesmo estado emocional na semana dessa luta contra o Duplessis. E eu não sei até que ponto... Na luta com o Poatan, na verdade, a gente viu, ele tava ganhando a luta, né? Então ali eu não sei o tanto que influenciou, mas de repente nessa luta, aquela coletiva, ele chorando na coletiva, extremamente, visivelmente emocionado. Eu não sei se isso teve algum problema na performance dele, mas é triste porque eu não sei quanto mais a gente vai ver o Adesanya voltar dominante que nem ele era, né? O cara começa a perder, perde uma, perde duas e de repente não volta mais e de repente a gente pode estar vendo isso acontecer com o Adesanya agora. Vamos ver como é que ele se sai na próxima luta, mas visivelmente não tá com aquela aura de campeão mais. Muito estranho, né? Foi isso, no geral, muita luta legal, muita luta boa de assistir, um evento emocionante, principalmente ali, acho que depois da luta do Carcassinha até a luta final da Adesanya, não teve uma luta ruim, não. Foi muito legal. É bom pegar um evento assim com 5, 6, 7 lutonas, né? Com gente conhecida, cara ranqueado, pra gente poder tirar um pouco da zica desses eventos que tava tendo no Apex lá, que pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Agora a gente tem uma onda boa de eventos vindo aí, e tem o Durinho com o Sean Brady, card luta principal, acho que em 2 semanas. Aí vai ter o UFC 306, que é lá na Esfera. Aí tem o UFC 307. Eu vou fazer um outro vídeo falando dessa luta, que eu tenho as minhas teorias por que aconteceu do jeito que aconteceram as coisas e eu, de repente, eu vou soltar ele amanhã aí pra vocês verem. Mas por agora eu quero saber o que vocês acharam desse evento, o que vocês acharam da performance da Adesanya e o Carlos Prates, o que a gente pode esperar dele? Nova esperança, um futuro campeão despontando aí, tá muito cedo ainda, o que a gente faz? Baixa a bola ou já pula no hype já de uma vez? Porque tá um absurdo, a gente tá numa ótima safra de brasileiros trocadores aí e porra, dá orgulho de assistir, é muito legal. Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Se você não tá inscrito ainda, está assistindo, se você gosta do conteúdo, considera se inscrever também, ativa o sininho de notificação, assim você não perde nenhum vídeo do canal. E amanhã, no final do dia, eu vou soltar o outro vídeo falando da luta do Poatan. O que eu sabia, o que eu não sabia e o que eu acho que tá rolando pra essas peças terem se movimentado do jeito que se movimentaram. Beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima.